Você já sentiu que certas áreas da sua vida estão travadas? Que por mais que ore e busque, as respostas parecem não chegar. Muitas vezes, o que falta não é apenas oração, mas um compromisso mais profundo com Deus. O jejum é uma chave poderosa que pode abrir portas espirituais, trazer livramento e liberar bênçãos que talvez estejam retidas. Mas antes, querido amigo e amiga, se inscreva no nosso canal. Para continuar recebendo vídeos como esse, deixe nos comentários a frase "Deus é meu refúgio e fortaleza". Desde já te agradeço. Na Bíblia, vemos que o jejum nunca foi apenas sobre deixar de comer. Ele sempre esteve ligado a uma busca sincera pela presença de Deus. O jejum fortalece o espírito, alinha nossa vontade com a vontade do Senhor e nos ensina a depender dele. Jesus jejuou antes de iniciar seu ministério. Mateus 4:1-2. Antes de realizar milagres, antes de pregar, antes de escolher seus discípulos, ele jejuou por 40 dias. Isso nos ensina que grandes conquistas espirituais exigem uma preparação especial. O profeta Daniel jejuou e recebeu revelações. Daniel 10:2-3. Ele buscou ao Senhor com jejum e oração, e um anjo veio lhe trazer respostas. Muitas vezes, a resposta que esperamos pode estar sendo travada no mundo espiritual, e o jejum pode ser a chave para essa liberação. O jejum não é uma moeda de troca, mas uma forma de nos aproximarmos de Deus. Ele nos torna mais sensíveis à voz do Espírito Santo e nos ajuda a vencer batalhas que não conseguimos apenas com nossa força. Se você sente que há áreas na sua vida que precisam de mudança, talvez seja a hora de jejuar e buscar mais intensamente ao Senhor. Mas como começar? No próximo trecho, vamos entender como praticar o jejum corretamente e como ele pode transformar sua vida. Parte 2. Como o jejum libera bênçãos e respostas. O jejum é um ato de fé, mas também exige entendimento. Muitas pessoas jejuam sem um propósito claro e acabam não experimentando os frutos espirituais desse sacrifício. Então, como jejuar da maneira correta? 1 Coríntios 9:27 nos ensina sobre o domínio próprio. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O jejum nos ajuda a disciplinar a carne, fortalecendo o espírito e nos tornando mais sensíveis à vontade de Deus. Tipos de jejum na Bíblia. Jejum total, abstinência completa de comida e água por um período determinado, como fez Esther em Esther 4:16. Jejum parcial, restringir certos alimentos, como o jejum de Daniel, Daniel 10:3. Jejum de propósito, abrir mão de algo que toma seu tempo, como redes sociais ou entretenimento, focando-se totalmente em Deus. Quando jejuamos com propósito, estamos dizendo a Deus: Senhor, eu confio mais em Ti do que na minha própria força. Isso move o mundo espiritual. Um dos maiores segredos do jejum é que ele acelera processos. Algumas bênçãos que demorariam meses ou anos podem ser liberadas porque o jejum nos coloca na posição correta diante de Deus. No próximo trecho, vamos falar sobre histórias bíblicas de pessoas que jejuaram e tiveram vitórias sobrenaturais. Você vai se surpreender com o que Deus pode fazer quando colocamos nossa fé em ação. Parte 3. Exemplos bíblicos de vitória através do jejum. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que, ao jejuarem, receberam direção, livramento e até mesmo milagres. O jejum não era apenas uma prática isolada, mas um hábito dos grandes homens e mulheres de Deus. Um dos exemplos mais marcantes é o de Esther. Diante de uma sentença de morte contra seu povo, ela pediu que todos os judeus jejuassem por 3 dias antes de comparecer diante do rei. Esther 4:16 diz: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. O resultado desse jejum foi um grande livramento e a reversão de um decreto de morte. Outro exemplo poderoso é o do rei Josafá. Diante de uma guerra contra um inimigo numeroso e mais forte, ele declarou um jejum em toda a nação de Judá. Segundo Crônicas 23-4 relata: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo Judá.
E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Deus respondeu a esse jejum e oração com uma grande vitória sem que os israelitas precisassem lutar. O profeta Jonas também testemunhou um grande mover de Deus por meio do jejum. Quando pregou em Nínive, o povo reconheceu seus erros e decretou um jejum coletivo, e Deus os perdoou. Jonas 3:5 diz: E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de sacos, desde o maior até o menor. Esses exemplos mostram que o jejum não apenas fortalece espiritualmente quem o pratica, mas também pode mudar circunstâncias externas, trazendo livramento e direção. Se tantas pessoas na Bíblia tiveram experiências profundas com Deus por meio do jejum, isso significa que essa prática ainda pode transformar a vida daqueles que buscam ao Senhor com sinceridade. Na próxima parte, falaremos sobre como o jejum também pode trazer cura e restauração, tanto espiritual quanto física. Parte 4. O jejum e a restauração da vida espiritual e física. Muitas pessoas carregam fardos espirituais, emocionais e até mesmo físicos que parecem não ter solução. O jejum, além de ser uma ferramenta espiritual poderosa, também pode trazer renovação e cura para diversas áreas da vida. Em Isaías 58:6-8, Deus fala sobre o verdadeiro propósito do jejum. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo. Então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Aqui, Deus promete libertação e cura para aqueles que jejuam com o coração sincero. O jejum ajuda a nos desligarmos das distrações do mundo e a focarmos naquilo que realmente importa. Ele nos coloca em um estado de humildade diante de Deus, permitindo que Ele trabalhe em nosso interior. Além disso, o jejum tem benefícios físicos. A ciência tem mostrado que períodos controlados de jejum ajudam na desintoxicação do organismo, promovem a renovação celular e até auxiliam na clareza mental. O que Deus estabeleceu como prática espiritual também traz benefícios para o corpo. No entanto, o maior benefício do jejum não está apenas nas bênçãos que podemos receber, mas na transformação do nosso relacionamento com Deus. Quando jejuamos, nossa fé cresce, nossa sensibilidade espiritual aumenta e nos tornamos mais receptivos à voz do Senhor. Na próxima parte, vamos falar sobre como preparar-se para um jejum e quais passos seguir para que ele seja eficaz e alinhado com a vontade de Deus. Parte 5. Como se preparar para um jejum eficaz. Muitas pessoas se sentem inseguras sobre como iniciar um jejum. Elas se perguntam: o que posso comer antes? Quanto tempo deve durar? Como sei se estou jejuando da maneira certa? A verdade é que o jejum não deve ser encarado como um fardo, mas como uma oportunidade de crescimento espiritual e conexão com Deus. Antes de começar, o primeiro passo é definir o propósito do jejum. Em Mateus 6:16-18, Jesus ensina que o jejum deve ser feito com o coração sincero e não para impressionar os outros. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não apareça aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto. Isso significa que o jejum deve ser uma decisão pessoal e espiritual, feita com humildade e buscando intimidade com Deus. O segundo passo é escolher o tipo de jejum. Na Bíblia, vemos diferentes tipos. O jejum total, onde a pessoa se abstém de qualquer alimento e água por um tempo determinado, como fez Esther. O jejum parcial, onde alguns tipos de alimentos são retirados, como o jejum de Daniel, que evitou carnes e alimentos saborosos por 3 semanas. O jejum intermitente, que pode ser feito pulando uma ou mais refeições durante o dia, dedicando esse tempo à oração. Independentemente do tipo, o mais importante é manter o foco espiritual. Muitas pessoas jejuam, mas continuam distraídas com redes sociais, TV ou outras atividades. O verdadeiro jejum envolve oração, leitura da palavra e busca intensa por Deus. Na próxima parte, falaremos sobre o que fazer durante o jejum para que ele seja uma experiência transformadora e cheia de frutos espirituais.
Parte 6. O que fazer durante o jejum? Uma das dúvidas mais comuns sobre o jejum é: o que devo fazer enquanto estou jejuando? Muitos pensam que basta ficar sem comer, mas o jejum sem oração e busca espiritual se torna apenas uma dieta. O primeiro ponto é intensificar a oração. Durante o jejum, nossa carne se enfraquece, mas o espírito se fortalece. Esse é o momento de dedicar-se à oração, clamando por direção, sabedoria e respostas de Deus. Filipenses 4:6 ensina: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Além da oração, a leitura da Bíblia é fundamental. Deus fala conosco através de sua palavra, e durante o jejum estamos mais sensíveis para receber revelações. Em Josué 1:8, Deus instrui: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Outra prática importante é a adoração. Louvar a Deus durante o jejum fortalece a fé e renova o espírito. O rei Davi entendia isso e escreveu no Salmo 34:1: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Por fim, é essencial manter um coração humilde. O jejum não deve ser feito para exigir algo de Deus, mas sim para nos aproximarmos dele. Tiago 4:10 nos lembra: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Na próxima parte, falaremos sobre como encerrar o jejum de maneira correta e os efeitos que ele pode gerar em nossa vida espiritual e emocional. Parte 7. Como encerrar o jejum corretamente? Muitas pessoas focam apenas no início do jejum, mas se esquecem de que a maneira como ele termina também é muito importante. Encerrar o jejum corretamente é essencial para colher os frutos espirituais e físicos dessa prática. O primeiro ponto é a gratidão. Antes de voltar à alimentação normal, dedique um momento para agradecer a Deus pelo período de consagração. O jejum não é apenas uma privação, mas um tempo de aprendizado e crescimento espiritual. Em 1 Tessalonicenses 5:18, está escrito: em tudo dai graças, porque está à vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O segundo ponto é voltar à alimentação com sabedoria. Se o jejum envolveu uma abstinência completa de alimentos ou um período longo sem comer, é importante reintroduzir os alimentos gradualmente. Comece com algo leve, como frutas ou sopas, para evitar desconfortos digestivos. Além disso, evite o erro de compensar o jejum comendo excessivamente. O propósito do jejum é fortalecer o espírito, não perder o controle sobre a alimentação depois. Filipenses 3:19 alerta sobre aqueles cujo Deus é o ventre, ou seja, que deixam os desejos da carne dominarem suas vidas. O terceiro ponto é guardar os ensinamentos do jejum. Durante o período de consagração, Deus pode ter falado com você, revelado algo ou direcionado sua vida. Não permita que essas lições se percam no dia a dia. Tome notas, reflita e aplique o que aprendeu. Muitos testemunhos mostram que o verdadeiro impacto do jejum vem após o período de consagração. O jejum pode abrir portas espirituais, trazer clareza para decisões importantes e fortalecer a fé. Mas, para que esses frutos permaneçam, é necessário manter uma vida de oração e busca contínua. Na próxima parte, falaremos sobre os milagres que podem acontecer após um jejum e como muitas pessoas na Bíblia tiveram suas vidas transformadas por essa prática. Parte 8. Milagres que acontecem após o jejum. O jejum não é uma prática vazia ou sem propósito. Ao longo da Bíblia, vemos relatos de pessoas que experimentaram grandes milagres depois de períodos de jejum e oração. Um exemplo poderoso é o de Esther. Ela e o povo judeu estavam condenados à morte por um decreto do rei. Em desespero, ela convocou um jejum de 3 dias. Após esse período, Deus moveu os acontecimentos, e o povo foi salvo. Esther 4:16. Outro exemplo marcante é o de Daniel. Ele fez um jejum de 21 dias buscando entendimento sobre uma visão que receberá. Ao final do jejum, um anjo lhe apareceu trazendo revelações e respostas. Daniel 10 de dezembro diz:
Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Jesus também nos mostrou o poder do jejum. Após jejuar 40 dias no deserto, ele venceu as tentações de Satanás e começou seu ministério cheio do poder do Espírito Santo. Mateus 4:1-11. Isso nos ensina que o jejum não apenas fortalece a fé, mas também libera o sobrenatural em nossa vida. Muitas pessoas relatam experiências transformadoras após períodos de jejum. Respostas a orações que pareciam sem solução. Libertação de vícios e hábitos destrutivos. Cura emocional e física. Direção clara para decisões importantes. Renovo espiritual e maior sensibilidade à voz de Deus. Se você ainda não experimentou esse poder, pode começar com um pequeno jejum, sempre com propósito e oração. Deus honra aqueles que o buscam de coração sincero. Na próxima parte, falaremos sobre como o jejum pode impactar a vida emocional e mental, trazendo paz, clareza e fortalecimento interior. Parte 9. O impacto do jejum na vida emocional e mental. O jejum não transforma apenas o corpo e o espírito, mas também a mente e as emoções. Muitas vezes, carregamos pesos emocionais que nos impedem de viver plenamente. O jejum pode ser uma ferramenta poderosa para a libertação interior e clareza mental. Em Filipenses 4:6-7, lemos: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Durante o jejum, ao nos afastarmos da comida e de distrações, temos a oportunidade de confrontar emoções que costumamos ignorar. Ansiedade e medo podem ser substituídos pela confiança em Deus. Tristeza pode dar lugar a alegria e renovação. Pensamentos negativos podem ser transformados pela palavra de Deus. O jejum ajuda a desacelerar a mente e criar um espaço para ouvir a voz de Deus de forma mais clara. Em tempos de dúvida ou confusão, um período de jejum pode trazer uma visão mais nítida sobre decisões importantes. Muitas pessoas relatam que, durante o jejum, sentem-se mais leves emocionalmente, como se um peso tivesse sido removido. Isso acontece porque o jejum nos aproxima de Deus, e em sua presença encontramos paz e restauração. Se você está lidando com emoções negativas ou se sente sobrecarregado mentalmente, considere separar um tempo para jejuar e buscar direção em Deus. Ele deseja renovar sua mente e preencher seu coração com a paz que só Ele pode dar. Na última parte, falaremos sobre como manter os benefícios do jejum e continuar crescendo espiritualmente após esse período de consagração. Parte 10. Como continuar crescendo após o jejum? O jejum é um momento poderoso de conexão com Deus, mas seus benefícios não devem acabar quando ele termina. A chave para um crescimento contínuo é manter a disciplina espiritual que foi desenvolvida durante o jejum. Uma das maneiras de continuar crescendo é manter uma vida de oração e leitura da Bíblia. Em Josué 1:8, Deus nos instrui: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se, durante o jejum, você teve mais tempo para buscar a Deus, tente preservar esse hábito mesmo após o término. Reserve momentos do seu dia para orar, ler a palavra e refletir sobre tudo o que aprendeu. Outro ponto importante é manter um coração sensível. O jejum nos ajuda a discernir a voz de Deus e a nos afastar de influências negativas. Se voltarmos a nos encher de preocupações mundanas e distrações desnecessárias, podemos perder essa sensibilidade espiritual. Além disso, continue praticando o autocontrole e a gratidão. O jejum ensina que não precisamos ser dominados por nossos desejos, sejam alimentares, emocionais ou materiais. A Bíblia nos lembra, em Gálatas 5:22-23, que o fruto do Espírito inclui domínio próprio. Por fim, considere tornar o jejum uma prática regular. Muitas pessoas incluem jejuns curtos em suas rotinas, seja semanalmente ou em momentos específicos de necessidade espiritual.
Isso ajuda a manter a disciplina e a proximidade com Deus. Se você seguiu essa jornada de jejum com fé e dedicação, pode ter certeza de que Deus ouviu suas orações e continuará trabalhando em sua vida. Que essa experiência fortaleça sua fé e traga frutos duradouros. Conclusão: o jejum é mais do que uma simples abstinência de alimentos. É um caminho de transformação espiritual, emocional e até física. Quando jejuamos com propósito, alinhamos nosso coração à vontade de Deus e abrimos espaço para que Ele opere maravilhas em nossa vida. A Bíblia nos mostra inúmeros exemplos de pessoas que, por meio do jejum, receberam revelações, direção e até grandes livramentos. Se você sente que sua vida espiritual está estagnada, que há áreas bloqueadas ou que precisa de um renovo, considere o jejum como uma ferramenta poderosa para alcançar novos níveis de intimidade com Deus. O importante não é a quantidade de tempo que você jejua, mas a sinceridade do seu coração ao buscar a Deus. Agora que você compreendeu os benefícios e fundamentos bíblicos do jejum, que tal colocar isso em prática? Busque um propósito, peça orientação a Deus e inicie essa jornada espiritual com fé. E lembre-se, o jejum não é apenas sobre o que deixamos de lado, mas sobre o que ganhamos espiritualmente ao nos aproximarmos do Pai. Que essa mensagem te inspire a buscar mais de Deus e a experimentar as bênçãos que Ele tem para a sua vida.